Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o professor Carlos Frank. Vamos gravar a nossa primeira aula hoje sobre funções. Tá? Então hoje nós vamos dar início ao estudo das funções. Nós vamos gravar essa aula sobre funções. E é claro que não tem como a gente abordar tudo sobre funções, que é um assunto muito vasto, muito amplo, muito abrangente. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma abordagem, né, conceituar, exemplificar, definir funções e ver alguns tipos de funções, que existem vários tipos de funções. Então, dentro dessas abordagens que nós vamos fazer aqui, é uma abordagem geral. Tá? E quando concluirmos essa abordagem, quando formos gravar umas próximas aulas, assim que formos necessitando de várias propriedades, de várias algo muito específico de algum tipo de função, nós faremos uma nova abordagem dentro daquilo que for necessário. Tá? Então hoje nós vamos iniciar exatamente aqui com funções. Então vamos ver o que é uma função. Bem, gente, função é relações, é um tipo específico de relação que existe entre conjuntos, tá? Dentre conjuntos não vazios. Se você pega conjuntos, diferentes tipos de conjuntos, pode ser ter conjuntos iguais. Se você pega 2, 3 conjuntos, esta relação entre conjuntos, pode ser um tipo de função. Mas observa que toda função ela é um tipo de relação entre esses conjuntos. Mas nem toda relação ela é função. Então vamos lá. Toda função é uma relação. Mas nem toda relação é função. Tá? Se você pegar uma função, ela vai ser uma relação. Mas se você pegar uma relação entre dois conjuntos, você não tem a garantia do que esta relação é uma função. Aí você pergunta, e como é que eu sei que essa relação vai ser uma função? Se ela atender a propriedade de funções, a definição de função. Então vamos lá. Vamos lá fazer um ato geométrico nesse momento aqui. Suponha que você tenha um conjunto A e aqui você tenha um conjunto B. Tá? Os elementos desse conjunto A, eles vão se relacionar com esses elementos do conjunto B. Tá? Então, os elementos do conjunto A, aqui, vão fazer relação com esses elementos do conjunto B. Aí você vai, esse conjunto A, tanto o conjunto A quanto o conjunto B, eles têm que ser diferentes do conjunto vazio. Eles não podem ser vazio. Tá? Então, como é que vai andar esse processo? Esse conjunto não vazio. Aí, só o fato deles não serem vazios já me dá a garantia do que ele é uma função? A resposta é não. O que eles precisam? Eles precisam que, olha só, dizemos que, olha só, dizemos que f é uma função de A em B se esse símbolo aqui, ó, o nome dele é para todo ou qualquer que seja, ou para todo, o elemento x que pertence ao conjunto A, observe que tem uma seta aqui, ó, ele está saindo do A e indo para o B. Esse A é chamado o conjunto de saída ou domínio da função, né? Ou seja, todo elemento que pertence ao domínio da função tem que existir, aqui ó, símbolo existe, e aqui ó, quando tem esse ezinho aqui ó, o contrário, tá? Com esse símbolo de exclamação atrás, significa dizer, esse camarada aqui diz, existe, com essa exclamação atrás, significa dizer que existe um único elemento y que pertence ao conjunto B, que é o conjunto de chegada, que nós vamos chamar ele de contradomínio, tá? Então, dizemos que f é uma função de A em B, se
qualquer que seja o x que pertence a A, existe o único y que pertence a B, aqui tal que, esse ponto e vírgula é tal que, quando você aplica este elemento x na tua função, você vai encontrar exatamente o y, tá? Então, o que é uma função? Vejamos bem. Olha, esta aqui é a definição de função, tá? Então, o que é uma função? Dizemos que f é uma função se todo elemento de x, ou todo elemento x que pertence a A, existe um único elemento que pertence a B, de tal forma que, quando você aplica o x na função, você vai encontrar exatamente o elemento y. Bem, agora só repetindo para quem não entendeu nada, eu vou fazer um gesto, um ato, voltado aqui. Suponha que eu pudesse fazer isso aqui. Aqui eu tenho um conjunto A e aqui eu tenho um conjunto B, tá? Esse conjunto A, ele é representado aqui por elementos. Vou colocar aqui um x1, um x2, um x3, um x4 e um xn, tá? Desse lado aqui eu vou colocar um y1, um y2, um y3, um y4 e um yn, tá? Aí observe que eu vou ter uma função aqui, uma função que eu vou chamar de f de x vai ser igual, e vai ter aqui uma determinada equação, que a gente chama a equação, que essa equação que a gente chama aqui é exatamente a lei de associação, tá? Que ela vai associar os elementos do domínio ao elemento do contradomínio, tá? Observe que aqui na definição diz aqui, ó, para todo. Então, todo elemento de A tem que ter correspondente no contradomínio, tá? E mais, olha só, ele tem que ter aqui, ó, um único, tá? Todo elemento de A só pode ter um elemento. Imagina se você olhando no espelho, quantas imagens você vai ver lá? Só a sua. A menos que tenha uma outra pessoa com você. Então vai ter duas pessoas e duas imagens. Mas você só vai ter uma imagem. Tá? Então observe que aqui, ó, quando você aplica aqui, nesta função aqui, ó, o x1, você vai encontrar como resposta um y1. Pode ser o y2, pode ser o y3, tá? Pode ser qualquer um deles. Mas você vai ter que encontrar um y, um camarada de lá, corresponde ele aqui. Tá? Se tiver um elemento do conjunto A, que quando você aplica ele na função e ele não corresponde a nenhum desses, isso já não é uma função, é uma relação. Tá? Uma outra maneira é você aplicar o elemento do conjunto A na função e você encontrar mais de um valor aqui no teu contradomínio, no conjunto B. Olha, o conjunto A nós chamamos de domínio da função, ou conjunto de saída. O conjunto B, ele é o conjunto de chegada, ou contradomínio. Tá bom? Observe que aqui do domínio, todo mundo tem que mandar um elemento para cá. Ó. Todo mundo tem que mandar. Tá certo? Todo mundo tem que mandar. E mais, cada elemento só pode mandar um elemento. Tá? Todo elemento do domínio só pode mandar. Todo mundo do elemento tem que mandar elemento e mais, tem que mandar um só. Aí a pergunta é, todo elemento do contradomínio tem que receber? A resposta é não. Ele não é obrigado, não é quer dizer que ele não vai receber. Ele pode receber sim. Todos os elementos do contradomínio, eles podem receber elementos correspondentes lá do A. Ele pode sim. Tá? Ele pode responder, não quer dizer que ele é obrigado, que ele vai receber elemento de toda vez. Não, ele pode receber ou pode não receber. Tá bom? E assim, os elementos do contradomínio pode receber, pode ter mais de uma, ser imagem de mais de um elemento? Pode. Ó, observe que esses camaradas aqui, ó, eles só podem mandar uma flecha. Esses camaradas aqui, eles podem receber mais de uma flecha. Observe só.
Tá? Então aqui ele pode mandar só uma. Esse aqui pode receber mais de uma. E mais, pode ter elementos que não vai receber de nenhum. Esse aqui, por exemplo. Tá? Então, quando isso acontece, nós dissemos que isso é uma função. É uma relação que é uma função. Quando isso não acontece, são tipos de relações que não são funções. Tá? Nesse caso aqui, ó, esta aqui, sobrou esse aqui. Ó. Então, ele não é função. Para ser função, todo mundo daqui tinha que mandar para cá. Tá? Nesse caso, dessa relação, esse que nós fizemos aqui é uma função. Tá? Isso aqui é uma função, sim. Daqui, ó, todo mundo mandou e mandou um único. E aqui, ó, esse recebeu, esse recebeu dois, esse não recebeu, esse recebeu. Tá? Porém, agora, tem algumas outras situações aqui. Tá? Observe que dentro do conjunto B, vamos abrir o conjunto B aqui. Ó. O conjunto B, ó, esse recebeu, esse recebeu, esse recebeu, esse recebeu, esse não recebeu e esse recebeu flecha. Receber a imagem de alguém. Tá? Então, gente, se ele não está recebendo, significa dizer que esse camarada aqui, o Y4, ele não é imagem de ninguém. Então, nós vamos olhar para o conjunto B, e dentro do conjunto B, nós vamos tirar um subconjunto desse conjunto B. Esse subconjunto B, vamos colocar aqui o Y4, que não recebeu nenhum. Tá? O Y1 recebeu uma flechinha, o Y2 recebeu uma flechinha, o Y3 recebeu flechinha e o YN recebeu flechinha. O Y4 não. Esses camaradas que receberam flechinha, ele forma um subconjunto do contradomínio. E esse subconjunto ele tem um nome, é chamado de imagem. Aqui, ó, conjunto, imagem. Ele é um conjunto, tá? A imagem é um subconjunto do conjunto B, que é o contradomínio. A imagem é sempre um subconjunto do contradomínio. Certo? Vejamos bem. Vamos a um exemplo numérico aqui. Vejamos aqui que você tem aqui ó, um conjunto A. O conjunto A é formado por 1, 3, 4, tá bom. O conjunto B, ele é formado por o seguinte. 3, 5, 6 e o 8. Tudo bem? E aqui você tem uma lei de associação que é a função f de x. Tá? Aqui ela vai associar, aqui ó, ela vai associar todos os elementos de A ao elemento de B. Esta função aqui, nós vamos dizer que ela é feita assim, ó, x mais 2. Aqui, é uma função simples. Tá? Uma função simples. E aí, como é que você quer saber se isso aqui é uma função? Uma função que sai de A e chega em B. Né? Vamos verificar. Vamos fazer o seguinte. Ó. Você vai pegar a função aqui. No lugar do x, você vai aplicar os elementos do A. Então, nós vamos aplicar primeiramente o primeiro elemento, que é o 1. Então, vai ficar 1, que no lugar do x, o resto você repete. Então, vai ficar 3. Tá? Então, você vem aqui, ó. O 1, quando você aplica o 1 na tua função, você encontrou quem? O 3. Então, você liga aqui do 1, opa, para o 3. Tá? Aí agora você vem aqui e faz o mesmo processo para o outro elemento. F de 3. No lugar do x, olha que no lugar do x você aplicou 1. Agora no lugar do x tu aplica o 3. Então vai ficar 3. O resto você repete. Mais 2. É quantos? É igual a 5. Então você vem aqui, ó, o 3, quando você aplicou o 3, você encontrou quem? O 5. Tá? Agora você faz o mesmo processo para o f de 4. Aplica no lugar do x, tu aplica 4. Então vai ficar 4, o resto você repete, mais 2. Isso aqui vai ser quantos? 6. Então o 4 relaciona com 6. Vejamos aqui, o 4 com 6. Vejamos bem, o que nós temos aqui a dizer? Aí a primeira pergunta, se satisfaz a condição inicial aqui, ó, a definição que nós fizemos.
Ó, todo elemento de A tá mandando flechinha? Tá. Quantas flechinhas cada elemento de A tá mandando? Só uma. Tá? Tudo bem. Então, ó, todo elemento de A existe um único elemento em B. Então, isso aqui é uma função. Tá? Satisfaz a definição da função. Agora, o conjunto A é este aqui. 1, 3 e 4. O conjunto B, 3, 5, 6 e 8. Observe que o 8 não recebeu flechinha. E não é imagem de ninguém, tá? Se disse que esse elemento 8 ele não é imagem de ninguém. Significa dizer que ele não pertence ao conjunto imagem, ele pertence ao contradomínio, tá? Então, quem é o contradomínio? O contradomínio é o B, que é quem? Que é quem o B? 3, 5, 6 e 8, tá? Agora, quem é o conjunto imagem? Imagem é só os elementos que receberam flecha. É o 3, o 5 e o 6. Tá? O 8 ele é elemento do contradomínio, mas não é elemento da imagem. Tá? Ele não pertence à imagem. Tá bom? Então, esta aqui é a definição de função. Tá? Nós já temos aqui, então, a primeira cara sobre função. Vejamos bem. Agora, quando é que a relação não é uma função? Ela não é uma função se você tem elementos de A que manda mais de uma flechinha. Ou o elemento de A não manda nenhuma flechinha. Tá? Se você tem aqui ó, A e você tem B, tá? Todo mundo de A tem que mandar flechinha. Se um daqui ó, não mandar, isso aqui não é função. Ou se um elemento mandar mais de uma flechinha, e não é função. São duas condições para ele não ser função. Primeiro, o elemento do domínio não ter elemento lá na imagem. O outro, o elemento do domínio ter mais de uma imagem. Tá? Então não pode. O elemento do domínio só pode ter uma única imagem. Tá? Então, se você tem elementos do domínio que este elemento não tem imagem, não é função. Essa relação não é uma função. Se você tem elemento do domínio com mais de um elemento na imagem, esta relação também não é uma função. Tá bom? Então é essa a ideia de função. Olha, vejamos bem, nós olhamos para o gráfico de uma função agora. Tá? O gráfico de uma função. Nós vamos ter que construir o gráfico da função. Esse gráfico da função, ele será apresentado no próximo vídeo.